E aí, galera que tá pensando em construir, com certeza se você chegou nesse vídeo é porque você deseja começar a construir ou já começou e quer algumas dicas pra facilitar ou pra economizar. Então esse vídeo é pra você, continue aqui com a gente. Bom, construir não é algo tão simples, tão fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Eu sei que a gente que deseja construir, eu comecei há pouco tempo. Quanto mais dicas a gente vê na internet ou em blog ou com amigos que já construíram, mais a gente percebe que tem a aprender, que parece que tudo que a gente vê ainda é pouco diante de tantas coisas que a gente pode passar quando começa a construir. E é aqui que eu vou começar a minha primeira dica, uma dica que eu não vi em lugar nenhum e que pra mim foi muito importante, foi maravilhoso e facilitou muito a minha vida, que é encontrar uma casa de material de construção que seja parceira. Essa dica eu não vi em nenhum vídeo, essa dica ninguém passou pra mim, nenhum construtor, nenhum pedreiro, nenhum amigo passou pra mim, mas que fez total diferença, é uma das melhores coisas que você pode fazer. Uma casa de material de construção parceira é aquela que ela vai te dar mais flexibilidade. Vou dar o meu exemplo. Tem um material de construção que é onde a gente compra. Ele não é necessariamente assim o local mais barato, mas ele também não é o mais caro. Só que ele oferece pra nós algo que é maravilhoso, que é poder resolver tudo pro WhatsApp, que é poder entregar o material sem a gente precisar ir lá, é conseguir resolver tudo no digital. Então isso pra gente que mora longe de onde está sendo construída a casa é maravilhoso, não tem preço e vale a pena a diferença de preço que a gente acaba pagando lá por ser ligeiramente mais barato do que em outras casas de material de construção, mas que só entrega uma vez, que a gente tem que ir lá, que qualquer coisinha a gente só resolve no presencial. Então assim, pra quem trabalha horário comercial é péssimo não ter essa flexibilidade. Então assim, tente encontrar uma casa de material de construção próxima à sua construção que te ajude nisso. Vou dar outro exemplo. Sempre falta cimento na obra, sempre falta algum materialzinho ou outro, por mais que você compre, do nada acaba, o pedreiro te avisa em cima da hora. Então é bom você ter, eu ligo pra lá, eles entregam e depois a gente acerta o valor, eles fazem uma notinha e é muito tranquilo, muito fácil de resolver. Eu não perco o tempo do meu dia tendo que me deslocar até lá para resolver isso, ou então a gente faz um Pix e é muito tranquilo, eles entregam super rápido por ser próximo. Então assim, é uma dica que se vocês puderem, se vocês conseguirem, é maravilhoso. Outro bônus de se ter uma casa de construção parceira é, eles não entregam cimento de vez. Quando a gente comprou o cimento, e aqui vai outra dica maravilhosa, compre o máximo de cimento que vocês conseguirem. Nós compramos no início da obra 100 sacos de cimento. Na época o cimento estava a R$30, então a gente comprou, deu R$3.000 e essa casa de material de construção se responsabilizou em entregar de 10 em 10 sacos ou conforme o necessário. Coisa que as outras casas de material de construção não faziam, só entregavam um lote de vez. E a gente quis comprar de vez o cimento para economizar mesmo, porque o cimento, gente, aumenta toda semana, não tem jeito. Então a gente comprou o 100, durou a primeira fase toda e boa parte da segunda fase, então assim, foi uma economia maravilhosa. Os últimos sacos de cimento que a gente comprou, se eu não me engano, estava de 37 ou R$39, então assim, aumentou muito, uma diferença aí de quase R$10. Então assim, ter alguém que entrega de 10 em 10, que é pro cimento não empedrar, não estragar, e mesmo assim você conseguir um preço muito legal porque comprou adiantado, gente, é maravilhoso. Então aqui fica a minha segunda dica, compre o máximo de cimento que você conseguir adiantado. E se você conseguir unir uma casa de material de construção que entregue aos poucos pra você, vai ser melhor ainda, porque você não vai ter prejuízo nenhum. A minha terceira dica, e uma das mais importantes, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer, é não e nunca libere dinheiro adiantado ou adiantado demais para o seu pedreiro ou para o seu mestre de obras. É um erro muito comum que a maioria das pessoas cometem. Às vezes a gente confia demais, às vezes é um pedreiro de um conhecido, de um amigo, é uma pessoa muito gente boa que você acha que jamais vai fazer isso com você, mas não confie. O que é de relato que a gente encontra na internet e de parentes e de vizinhos e de amigos relatando sobre isso, gente, sério, e infelizmente em partes aconteceu comigo também. Já no finalzinho ali da obra, o pedreiro disse que estava doente, disse que estava tendo que resolver algumas burocracias pessoais dele, então ele faltou muito nos últimos dias e a gente continuou liberando, porque assim, a gente pensou, não, tá acabando, falta pouca coisa. E acabou que tiveram semanas que ele faltava 2 vezes na semana, então só ia trabalhar 3 vezes ou 2 vezes, e a gente continuou liberando a quantia pra ele, porque ele garantiu que no final ia finalizar tudo. Como a gente
não tinha tido nenhum problema com ele na primeira etapa aí no muro, a gente confiou. Mas aí acabou que no final ficou sem fazer parte do encanamento, ficou sem fazer a platibanda, ficou sem fazer a calçada, ficou sem fazer a fachada, que seria finalizar a fachada, ficou sem fazer as cintas da parte de dentro de casa, ele só fez a parte externa. Isso me chateou muito. Ficou sem ele fechar a janela do closet que ele tinha abrido por não ler a planta, por não acompanhar a planta. Enfim, ficaram vários detalhes sem fazer que no final, quando a gente for pagar um outro pedreiro pra fazer, porque a gente prefere não confiar nesse novamente, já que falhou com a gente, né? Vai dar muito mais caro do que faltou a gente pagar. Quando a gente percebeu que ele tava fazendo corpo mole e faltava apenas uma parcela pra gente pagar, a gente falou com ele, ó, faz tudo que a gente te paga. E aí ele decidiu abandonar a obra porque pra ele não compensava, porque ficou mais serviço pra ele fazer do que pra receber, sendo que ele já tinha recebido pra fazer aquilo. Então assim, a gente meio que saiu no prejuízo, mas a gente também não deu o restante que faltava pra ele, mas mesmo assim ele saiu com parte do dinheiro sem ter terminado o serviço equivalente àquela quantia. E aí isso é muito chato, né? Porque graças a Deus faltava bem pouca coisa mesmo ali, questão de acabamento, mas eu, conversando com algumas pessoas antes de começar a construir, vi que tiveram pessoas que pagaram metade e o pedreiro simplesmente não foi. Tinha combinado de pagar metade no início, metade no final. Não aconselho fazer isso. Pague semanalmente, pague quinzenalmente e principalmente deixe claro pro seu pedreiro que você só vai pagar proporcional ao que ele estiver fazendo. Não caia no erro de ser bonzinho. Esse pedreiro mesmo que a gente fez era muito gente boa, a gente não tinha nem o que dizer, mas assim, toda semana ou ele caía de moto, ou a mulher ficava doente, ou o filho ficava doente, sempre acontecia uma tragédia na vida dele, que fazia com que ele pedisse dinheiro pra gente, a gente meio que adiantava, ele naquela semana era muito produtivo, mas aí nas semanas seguintes ele faltava muito. Então assim, acabou que no final ele entregou menos do que recebeu. Então assim, fica muito atento mesmo. Não seja tão inocente nesse quesito. Outra dica que pode parecer óbvia, mas não não tenha pressa. A pressa, ela vai ser inimiga do seu controle financeiro. Quando a gente vê vídeos, quando a gente assiste playlist, talvez a maioria das pessoas sejam como eu, que quando comecei a construir, pesquisei muito no YouTube, vi muita playlist de construção de várias pessoas, é maravilhoso, só que a impressão que dá é que é muito rápido, porque a gente vê vídeos em sequência do andamento da obra e a gente vê que a diferença ali da postagem do vídeo é de uma semana, de 15 dias, então a gente acha que é rápido, mas não é. O primeiro vídeo mesmo que eu lancei do diário de obra, aquela etapa ali demorou quase um mês pra ser feita, que foi a escavação, fundação, permeabilização, fase de aterro, compactação e algumas outras coisas a mais. Então assim, não é tão rápido. A gente posta, parece ser rápido, mas não é instantâneo. Pode até ser um pouco mais rápido, demorar uma semana ou duas, mas não é instantâneo. Por exemplo, nós dividimos a nossa construção até o momento em 3 fases. A primeira fase foi o muro, a segunda fase foi a base, que inclui escavação, aterro, a construção da base em si. A terceira etapa, qual nós estamos, que é o levante da alvenaria, cintas de amarração, contrapiso e coisas desse tipo. Aí a nossa próxima fase vai ser elétrica, hidráulica, cobertura e por aí vai. Se você tiver pressa de se mudar e não queira fazer as etapas desse jeito, você pode construir por cômodos. Você faz a sua base, faz o seu muro e aí você começa a construir por cômodos. Assim vale também e você vai conseguir construir sem gastar muito de uma vez só. Nós optamos por construir na maneira que eu falei, porque nós não temos pressa pra nos mudar agora. Então, pra gente foi melhor concluir etapa por etapa de vez. Fizemos a base da casa toda, fizemos o levante de todas as paredes, fizemos a cinta de amarração da casa toda. Teoricamente deveria ter sido feito, né, se o pedreiro não tivesse dado o cano. Mas enfim, nós optamos por fazer assim, pra agilizar logo essa primeira parte, que seria o grosso mesmo da construção, mas as nossas próximas etapas nós vamos fazer por cômodo ou seguimos nesse mesmo esquema nosso. Mas enfim, construa por etapas, não troque os seus pés pelas mãos, tenha os pés no chão quando você for construir, porque qualquer coisa na construção, o gasto pode ser muito alto, toda construção tem imprevisto, então assim, vá com tranquilidade. Se você só tem 10 mil agora, comece a construir com o que der, não vai inventar de fazer coisas mirabolantes ou de qualquer jeito só pra construir rápido, não faça isso, faça por etapas. Se você tem 10 mil, faça o que der pra fazer com 10 mil. Se você tem 20 mil, faça o que der pra fazer com 20 mil. Agora, não faça um orçamento, não construa algo referente a 30 mil, sendo que você só tem 20
seguinte, porque depois você vai ter dor de cabeça, você vai se estressar e pode ser até que você se enjoe da sua obra e não queira nem mais morar nela. E aqui eu já vou ligar com uma próxima dica, que é, em hipótese alguma, extrapole o seu orçamento ou mude o seu plano inicial. E aí eu vou dar o meu exemplo. Nesse vídeo vocês vão me ver dando exemplo o tempo todo. Eu fiz uma casa, a nossa planta, fizemos a nossa planta, e da nossa planta mesmo a gente só mudou a lavanderia de lugar, mas assim, a nossa planta é uma planta de uma sala conjugada com sala de estar e jantar, uma cozinha de tamanho legal, 3 quartos, um closet e 3 banheiros. A nossa planta é basicamente isso. E aí a gente sempre recebe as seguintes perguntas: por que você não fez um quarto a mais? Por que você não fez quartos maiores? Por que você não fez closet maior? Mas assim, o que a maioria das pessoas não sabem é que o custo, pelo menos aqui na minha região, por metro quadrado de construção é de aproximadamente R$ 1.500 por metro quadrado construído. Ou seja, para eu aumentar 1 metro quadrado do meu closet, eu gastaria 1.500 a mais. Então vamos supor que eu tivesse ouvido e falado assim, não, realmente, meu terreno é muito grande, eu poderia ter feito um quarto a mais, um quarto de hóspede, um escritório separado, enfim. Aí digamos que eu faça esse escritório a mais, um quarto a mais, de 9 metros quadrados, 3 por 3. Ah, não é tão grande, você não vai gastar tanto. Se você for fazer a continha aí, vai dar um custo a mais de R$ 13.500. Gente, a gente pensa que um quartinho de 9 metros quadrados a mais vai ser pouca coisa, mas no final, quando você coloca ali na ponta da caneta, dá muito a mais. Outra coisa também que faz com que a gente extrapole o nosso orçamento é, digamos que você vai fazer um muro, você tem a verba de fazer o muro e não de rebocar. Só que aí quando você termina de fazer o seu muro, o pedreiro fala, olha, eu te dou um mega desconto, vamos supor que R$ 2.000 para rebocar o seu muro todo. Vou dar o exemplo mais uma vez do meu muro tem aproximadamente 450 metros quadrados ali, né, de superfície para ser rebocada. Então digamos que ele me cobre R$ 2.000 para rebocar, eu penso, não, é uma grande oportunidade agora. Só que eu já tô no limite do meu orçamento, porque todo o dinheiro que eu tinha era pra fazer um muro. E aí eu vou lá comprar o material. Segundo uma planilha que eu tenho, que eu sigo, que eu me oriento, eu precisaria de mais ou menos de 35 a 40 sacos de cimento pra fazer o meu reboco. Fora cal, fora areia, que você só compra caçamba, caso não tenha sobrado. Fora os 2.000 da mão de obra. Então, fazendo as contas aí, ó, arredondando pra cima, 40 sacos de cimento pra rebocar o interior e exterior do meu muro, sairia em média R$ 1.480 com cimento a R$ 37, que é o valor que tá aqui na minha região. Pelo menos estava até o mês passado, não sei se aumentou ou não. Então assim, já entra aí de custo adicional 2.000 da mão de obra do pedreiro, mais os 1.500, vamos arredondar pra cima também, 1.500 ali de cimento, fora cal, fora areia. Se você precisar comprar água, né, caminhão-pipa, tem algumas regiões que não disponibilizam de água ali no terreno, você também teria esse custo a mais e qualquer outro custo imprevisto que possa ocorrer. Então, gente, só aí iria R$ 3.500 a mais. Então, assim, dependendo do seu orçamento, dependendo do seu salário, isso pode pesar em muito, isso pode te desgastar, trazer um estresse desnecessário. Agora sim, se você tiver esse dinheiro em caixa, tudo bem, mas se você não tiver, tome muito cuidado, porque isso realmente pode prejudicar muito o seu orçamento. A minha próxima dica vai para aquelas pessoas que não têm o dinheiro em mãos para construir, mas que querem construir. Hoje em dia tem muitos programas assim que facilitam a construção. Principalmente para quem ali tem FGTS a receber, ou FGTS acumulado, ou é servidor público. Para essas pessoas se torna ainda mais fácil conseguir financiamento de construção. Nós, como eu disse, não fizemos financiamento de construção, mas é possível sim você conseguir financiamento de construção. Lógico, como tudo, há ônus e bônus. Então assim, estude muito bem as suas finanças para construir. Se você quiser construir por etapa, é o que eu acho mais vantajoso, mas assim, se você não tiver a paciência de construir por etapas, de juntar o seu dinheirinho e ir ali construir aos poucos, você pode procurar sim bancos que façam financiamento de construção. Lógico que tem muita burocracia, como eu não fiz, eu não tenho propriedade para dizer ali qual passo a passo certo de se fazer no financiamento de construção, mas muitas pessoas fazem, vocês encontram fácil vídeos explicando como fazer. Ali você vai conseguir o dinheiro que vai ser liberado para você por etapas, por cada fase, né, de construção. O banco vai liberar essa verba pra você vai precisar de engenheiro pra tudo que você for fazer. Então assim, também tem algumas regrinhas que não são tão legais, por exemplo, você não pode usar janelas de blindex, você tem que usar janelas de alumínio. Então assim, dependendo da estética
que você queira na sua casa, vai ter alguns ônus, como metragem quadrada, quantidade de quartos, e talvez não valha muito a pena, entendeu? Tem outras pessoas também que eu já vi, tenho até um parente que ele faz nesse seguinte estilo, que é conseguir empréstimo para fazer construção, para adiantar uma construção. Também não acho que valha muito a pena, porque, como eu disse, a pressa pode te fazer pagar mais caro. Então, assim, eu prefiro esperar um pouco mais, ter o dinheiro em mãos, sem juros algum, para que eu consiga. Então, assim, cada um tem a sua realidade, também não tem problema nenhum. Se você precisa, se você quer construir, você financiar a sua obra, lógico, tem juros, tem, mas não tem valor nenhum que pague a nossa tranquilidade. Talvez, se você tiver também, como eu disse, numa situação assim, que você precisa se mudar logo, vale super a pena. Como eu não tenho essa pressa, pra mim não vale a pena pagar a mais por isso. Então, assim, estude bem, coloque na ponta da caneta, porque pode ser que você esteja pegando aí um crédito de construção de 200 mil e no final você vai pagar 350 mil, não sei. Depende da quantidade de parcelas, depende do valor que você vai pegar. Então, assim, coloque tudo na ponta da caneta. Não veja apenas o valorzinho ali mensal, digamos, R$400 por mês. Veja quantas vezes vai ser multiplicado esse R$400, se vai ser em, sei lá, 1000 meses, em 200 meses, não sei. Mas preste muita atenção para que você não caia em nenhuma cilada. Outra dica que todo mundo dá, gente, é real. A gente pensa que não. A gente pensa que é desprezível, mas é real. Tenha um engenheiro. Tem muitos engenheiros que eles auxiliam você na construção da planta, até fazem a planta. Se você talvez tiver com um orçamento mais apertado, você pode desenvolver a sua planta com o engenheiro, mas ideal mesmo é que seja com o arquiteto, porque o arquiteto ele vai conseguir entender a sua necessidade, ele vai entender mais sobre espaço de circulação, ele vai entender mais sobre ventilação, enfim. Mas faça uma planta e principalmente tenha um acompanhamento do engenheiro na obra, porque o engenheiro vai te ajudar a economizar no sentido de escolher a melhor forma, ou aterrar ou escavar o seu terreno, ou fazer uma laje de piso ao invés de aterrar. Enfim, tem tantas soluções que o engenheiro pode te ajudar a enxergar, que você sozinho não vai enxergar, que o pedreiro ele não vai saber te orientar. Se você tiver um engenheiro na obra, tenha certeza que você vai conseguir economizar. Você pode pensar, mas vai ser R$4.000 a mais numa planta ou no acompanhamento do engenheiro e eu não tenho esse dinheiro agora, eu prefiro investir esse dinheiro no material de construção. Só que lá na frente você vai agradecer, porque você realmente vai conseguir economizar mais com o engenheiro estando na sua obra. Fora que ele vai ajudar muito o seu pedreiro a não ficar desperdiçando material, a não construir errado e depois ter que reconstruir. No nosso caso lá, foram abertas paredes onde não deveria ter, e foram fechadas onde deveria ter aberturas. Então, assim, houve desperdício aí de cimento, houve desperdício de ferragem, houve desperdício de vergas e contravergas, de lajota, enfim. Então, são coisas que certamente eu economizaria. E isso, gente, eu tô falando do mínimo dos mínimos. Eu tenho certeza que se eu tivesse um engenheiro ali com a gente teria economizado no mínimo ali uns 5, 10 mil reais, no mínimo. E por último, e mais importante, tenha certeza que você consegue. É assustador construir, é caro, construir é demorado, é um processo. Como tudo que vale a pena na vida, construir exige da gente dedicação. Você vai ouvir muito, não vale a pena, você vai ouvir muito, você é doido, você vai ouvir muito que você não tem dinheiro pra isso, que você vai ficar endividado, mas vai na fé que você consegue. Peça a Deus pra ajudar você, a iluminar sua mente, a fazer boas escolhas. Não coloque a mão mais no que você consegue alcançar ou pode alcançar naquele momento. Não tem problema nenhum construir devagar, construir em etapas. Teve um vídeo que eu vi que eu achei tão bonito. A menina levou cerca de 9 anos pra construir a casa dela, mas foi a casa dos sonhos, do jeito que ela queria. E ela ouvia muito das pessoas, é melhor financiar. Se tivesse financiado já estava na sua casa. Mas com certeza não é aquilo que ela sonhou. Então, assim, vale a pena, mesmo que seja mais demorado. Se você tem um plano, siga esse plano, coloque nas mãos de Deus que Ele vai te abençoar e vai dar tudo certo. Não tenha medo, viva cada etapa, cada momento e tente fazer isso ser o mais prazeroso e o mais tranquilo possível pra você. E esse foi o meu vídeo, essas foram as minhas dicas que foram muito importantes pra mim, dicas que fizeram total diferença no meu bolso. Se você puder, anote, não esqueça, salve esse vídeo pra você rever novamente essas dicas quando você estiver construindo, porque, sério, vai te ajudar muito no seu dia a dia. Deixe o seu like, se inscreva no canal e não deixe de acompanhar os próximos vídeos. O nosso próximo vídeo vai ser do quanto gastamos na segunda parte do levante das paredes, contrapiso, enfim. Fique atento, o vídeo vai sair. Um beijo, fiquem com Deus e eu fico por aqui.